Bom, gente, então hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre entropia, né? Na primeira aula a gente fez uma abordagem conceitual da entropia, de onde veio essa propriedade, usamos a desigualdade de Clausius para chegar na propriedade de entropia, né? E hoje a nossa ideia é pegar essa aplicação conceitual e usá-la para equipamentos tradicionais que a gente vai encontrar aqui na abordagem termodinâmica de ciclos de geração de potência e refrigeração, por exemplo. Beleza? Bom, então, partindo do que a gente viu na aula passada, que era o balanço de entropia, a gente vai começar falando de processos isentrópicos. O que são esses processos isentrópicos e para que a gente vai estudar isso? Bom, como a gente pode ver aqui, então seguindo o marcador aqui, a gente tem um bocado de coisa no slide, então vamos seguir o marcador para não dispersar. A ideia da gente estudar processos isentrópicos, como diz o nome, iso de igual, né, e entropia, né, então processos onde a entropia será constante. Esses processos são processos idealizados, né, como a gente já falou na aula passada, processos reversíveis são processos ideais, né, que vão servir como limitante para a gente, processos que não haverá perdas para reduzir a eficiência do mesmo, né? Então, processos isentrópicos são processos reversíveis e adiabáticos. Por que são processos reversíveis e adiabáticos? Vamos aqui olhar o balanço de entropia que a gente desenvolveu na aula passada. Então, a variação da entropia num processo vai ocorrer devido à transferência de entropia. Quem é responsável pela transferência de entropia é o calor, e pela geração de entropia, que é devido às irreversibilidades. Então, se o processo for reversível, o termo de geração será nulo, e se ele for adiabático, o termo de transferência também será nulo. Dessa forma, o processo reversível e adiabático é caracterizado como um processo isentrópico. Okay? E esses processos serão utilizados para a gente como parâmetros de eficácia. Como assim? Para a gente verificar o quão distante a gente está da melhor operação possível do nosso equipamento. Beleza? Então, para compressores e bombas, por exemplo, que são equipamentos que consomem trabalho, então, se eles operarem de forma isentrópica, terão o menor consumo de trabalho possível, dado os meus patamares de entrada e saída de pressão. Ok? Dado esses mesmos patamares de entrada e saída de pressão, para uma turbina, que é um equipamento que gera trabalho, a gente vai ter a máxima geração de trabalho possível. Ok? E para trocadores de calor, não faz muito sentido, né, a gente ficar falando de processos isentrópicos, tendo em vista que o calor vai ser o nosso veículo de trânsito da entropia, o que vai transferir a entropia. Então, se tem transferência de calor, a gente não pode dizer que o processo será isentrópico, beleza? Bom, então vou apresentar aqui para vocês o diagrama muito utilizado para a gente poder visualizar essa comparação do processo real com o isentrópico, por exemplo, que é o diagrama de Mollier, né? É o diagrama HS, ok? Então, para um processo de expansão isentrópica, a gente vai comparar o salto entálpico de um processo real e um processo isentrópico. Dado o meu ponto de partida, meu estado inicial, né, que tanto para o processo isentrópico quanto para o processo real será o mesmo, o que vai mudar é o ponto final desse processo. Então, o que será fixo é o nosso ponto inicial e o nosso patamar de pressão de saída, beleza? Então, tanto para o processo real quanto para o processo isentrópico, a pressão de saída vai ser a mesma, ok? Então, vamos reparar aqui, numa trajetória isentrópica, tendo em vista que o eixo x aqui é entropia, né? Então, uma trajetória isentrópica será uma reta vertical. Então, a minha saída será no ponto 2S. Eu quero que vocês gravem esse índice S aqui, que representa para a gente quando um processo ocorre de forma isentrópica, tá bom? Então, o ponto 2S representa o ponto de saída do processo quando ele for isentrópico, tá? Então, se a gente olhar aqui, o ponto 1 para o 2S, a gente tem esse salto entálpico aqui, beleza? E para um processo real, como a gente viu, né, o aumento de entropia vai ocorrer, pois o processo é irreversível, e considerando aqui que a gente tem processos de expansão e compressão adiabáticos, então o que sobra no nosso balanço de entropia é a geração de entropia, né? E a geração para um processo irreversível será positiva, então a entropia só pode ser maior do que do caso do 2S, beleza? Então se a gente olhar aqui, ó, no ponto 2, a gente tem esse salto entálpico, e aqui a gente tem um processo de expansão. Então repara, o gradiente de entalpia para o processo real e o gradiente de entalpia para o processo isentrópico. Como a gente viu lá atrás na nossa aula de balanço de energia, né, a potência gerada pela turbina vai ser o quê? A variação, caso minha turbina seja diabática, né, desconsiderando variação de energia cinética e potencial, a potência gerada pela turbina será o gradiente de entalpia.
Gradiente não, que gradiente é final menos inicial, né? A gente tem entrada menos saída aqui. Então, a gente tem então que a diferença de entalpia de entrada e saída para um processo isentrópico é maior do que para um processo real. Ok? Então, o objetivo, né, num caso ideal, seria que esse H1 menos H2 se aproximasse desse mesmo valor de H1 menos H2S. Ok? Então, a gente consegue perceber aqui que a expansão isentrópica vai me dar a maior geração de trabalho. E fazendo uma análise aqui para compressão, dado o mesmo ponto de... As considerações são as mesmas, né? A pressão inicial e a pressão final são as mesmas, e o ponto de partida vai ser o mesmo para o processo real ou isentrópico. Então, se a gente verificar aqui uma compressão isentrópica, ela vai ter uma variação de entalpia, um gradiente de entalpia menor do que para um processo real. Dessa forma, então, na compressão isentrópica, a gente tem um menor consumo de energia. Então, na compressão isentrópica, a gente vai ter um menor consumo de energia aqui, como a gente pode verificar no diagrama de Mollier. Beleza? Bom, então a gente sabe que na expansão isentrópica a gente tem a máxima geração. E na compressão isentrópica a gente tem um menor consumo, né? Então, uma forma da gente adicionar um valor, uma análise quantitativa para isso é usando a eficiência isentrópica, né? Que vai fazer o quê? Vai comparar o trabalho real e o trabalho isentrópico. No caso da turbina, como essa eficiência tem que variar de 0 a 1, né? De 0 a 100%, esse valor ele tem que ser menor que 1. Então, o maior valor vai ficar no denominador, né? Então, no caso da turbina na expansão, o máximo trabalho possível é o isentrópico, né? Então, a gente vai comparar trabalho real com trabalho isentrópico. Por isso, H1 menos H2, que é o trabalho real, dividido por H1 menos H2S, que é o trabalho isentrópico, né? E no caso do compressor e bombas, que são equipamentos que consomem, o menor valor possível de consumo energético vai ser o isentrópico. Então, ele vai ficar no numerador aqui no caso, para esse coeficiente variar de 0 a 100%, de 0 a 1, tá bom? Então, a gente vai ter aqui que o trabalho isentrópico, H2S menos H1, vai ser dividido pelo trabalho real, o consumo real de energia, que é H2 menos H1. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente tem dois parâmetros importantíssimos na nossa análise. Então, para as turbinas, temos eficiência isentrópica de turbina e temos eficiência isentrópica de compressores e bombas, que são obtidos dessa forma aqui. Observação importante também, que a gente vai ver adiante, é que esse trabalho para uma bomba também ele pode ser, o ideal ele pode ser obtido pelo produto do volume específico, pelo gradiente de pressão também, que a gente vai ver isso aí já já, tá bom? Bom, então aqui eu vou introduzir para vocês também, já falei na aula passada, o diagrama TS, que é importantíssimo para a gente fazer as nossas análises de processos de geração de potência, tá? E fazendo uma abordagem a mais, uma interpretação a mais desse diagrama, análogo ao que a gente podia fazer para o trabalho reversível lá em sistemas fechados, que era integral de PDV, a gente pode agora fazer uma análise meio parecida para o calor, né? Então vamos analisar aqui, vem aqui junto no marcador, para não ficar disperso de novo, vamos olhar aqui o balanço de entropia que a gente fez na aula passada para sistemas fechados. A gente tem que a variação da entropia, né, é igual à transferência de entropia devido ao calor mais a geração. Se o processo for reversível, a variação da entropia, e diferenciando a equação aqui, a gente vai ter que essa variação vai ser igual a ΔQ sobre T, né, para uma trajetória reversível. Então, esse calor numa trajetória reversível pode ser obtido pela integral de TdS. Beleza? Então, se a gente tem o diagrama TS aqui e temos um processo, a área abaixo da curva desse processo vai representar, então, o calor trocado nesse processo. Claro, se esse processo aqui for um processo internamente reversível, tá? E, repetindo o que eu falei no início da aula, né, se a gente tiver um processo isentrópico, ele é o quê? Ele é reversível e adiabático. Então, se ele é adiabático, vamos olhar aqui, ó, de 1 para 2, qual é a área abaixo dessa curva aqui? 0. Logo, o processo isentrópico, mais uma vez, só reafirmando aqui e confirmando que o processo isentrópico é reversível e adiabático, e a gente tem isso também respaldado aqui no diagrama TS. Agora, essa última figura aqui representada nesse diagrama é muito usado para a gente, agora vai facilitar a visualização do ciclo de Carnot, que a gente viu no diagrama PV, né? Só que se a gente fizer no diagrama TS, ele tem uma visualização mais amigável, que é o quê? A gente tem uma adição de calor isotérmica, uma expansão adiabática, uma rejeição de calor isotérmica e uma compressão adiabática, né?
Então, nesse ciclo aqui, usando esse conceito de calor ser integral de TdS, então a área abaixo dessa reta 1, 2 aqui, até atingir aqui o eixo X, né? Então, 1, 2, BA, representa o calor adicionado no ciclo. E a área abaixo dessa reta 3, 4 AB aqui, representa o calor rejeitado. Então, a diferença de calor adicionado para o calor rejeitado é o quê? É o trabalho líquido, né? Então, dessa forma, a área dentro desse ciclo formado aqui representa o trabalho líquido do nosso ciclo. E como a gente viu, para uma máquina térmica, na eficiência não era 1 menos TL sobre TH? Então, se a gente distanciar esses dois patamares de temperatura aqui, a gente vai estar aumentando o trabalho líquido do ciclo, vamos aumentar nossa eficiência. Agora, para um ciclo de refrigeração, o objetivo, na verdade, não é gerar o trabalho, né? O objetivo é que, se a gente conseguir reduzir esse consumo energético, é melhor. Então, para um ciclo de refrigeração, o ideal é a gente aproximar esses dois patamares de temperatura de TH e TL, que a gente vai estreitando isso aqui, e logo a gente vai diminuindo o consumo de potência do ciclo de refrigeração, beleza? Então está aqui uma importante aplicação para a gente visualizar melhor os nossos processos com o diagrama TS, ok? Bom, então, gente, agora vamos partir um pouquinho para uma parte de equacionamento. A gente viu o que sobre a entropia, né? A gente chegou usando a desigualdade de Clausius para verificar como chegar na propriedade entropia. Então, até o momento, a entropia, gente, a variação depende muito do processo, né? A gente tem que saber que o processo é de natureza reversível, como que ele ocorre para chegar na variação da entropia. Então, para que a gente possa se desprender disso e usar as outras propriedades termodinâmicas para obter a entropia, surgem as equações TdS, beleza? Então vamos fazer aqui uma dedução dessas equações para a gente verificar como que a gente pode usar isso para obter as propriedades termodinâmicas, beleza? Em específico, a gente está falando hoje da entropia. Então, partindo da relação que a gente já viu na aula passada, né, que TdS vai ser igual a essa troca de calor caso o processo seja reversível, a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, beleza? Na forma diferencial, a gente tem que a variação da energia interna, calor menos trabalho, que a gente já verificou, e sabendo que o calor numa trajetória reversível é igual a TdS, né? Lógico, a gente está falando uma abordagem diferencial, e o trabalho numa trajetória reversível também pode ser substituído pela integral de PDV, então na forma diferencial fica apenas PDV, né? A gente chega nesse formato aqui, como nosso objetivo é isolar a entropia, a gente troca aqui que temos propriedades extensivas, jogando da forma intensiva aqui e isolando o termo de entropia. A gente tem que TdS é igual a du mais PDV, e essa aqui é a primeira equação TdS, também chamada de equação de Gibbs. Ok? Então, vamos guardar isso aqui que a gente vai usar isso mais para frente. Beleza? Então, continuando o desenvolvimento aqui, partindo da primeira equação TdS e usando o conceito de entalpia, entalpia é o quê? H igual a U mais PV. Então, diferenciando isso aqui, DH, né, é igual a DU mais, aí a gente aplica a regra do produto aqui em PV, PDV mais VDP. Então, a gente tem aqui mais uma equação que a gente vai juntar com a primeira equação TdS, beleza? E temos que TdS é igual a DH menos VDP, que é a segunda equação TdS. Beleza? Então, agora a gente está trabalhando sobre a entropia, né? Então, vamos isolar o termo de entropia dividindo as temperaturas. Ok? Então, ds pode ser, então, usando a primeira ou a segunda equação TdS. ds igual a dH sobre T menos VDP sobre T, ou é igual a du sobre T mais PDV sobre T. Beleza? Então, dessa forma, a gente tem aqui isolado o termo de entropia, dependendo apenas das outras propriedades termodinâmicas. Então, a gente não depende mais do processo. Beleza? Então, é assim que é usado para a gente construir aquelas tabelas termodinâmicas que a gente tem no final do livro. Beleza? Como? Então aqui a gente tem em termos de variação, né? Se eu for integral, tem que integrar de um ponto ao outro. Então, por isso que eu falo com vocês que se a gente pegar num determinado estado uma pressão e temperatura num livro e for pegar a pressão e temperatura em outro livro, o que vai acontecer? Esses valores de propriedades, entropia, entalpia, enfim, eles podem ter valores diferentes. O que não pode mudar é a variação, se a gente pegar dois estados. Por que isso? Porque se eu pegar e botar um ponto de referência, como assim? Eu tenho que integrar de um ponto ao outro. Então, eu vou chamar de estado zero. Eu vou integrar do meu estado zero, que eu defino qual é a pressão e temperatura ali. E eu vou integrar até a temperatura que eu quero, até 25 graus, por exemplo. Então, eu integro do meu ponto zero até 25 graus. Então, eu vou ter um valor de entropia com essa referência para os 25 graus.
e depois eu faço do meu ponto de referência até 26, 27, e por aí vai, e eu construo a minha tabela, beleza? Agora, na hora que eu fizer uma diferença de um estado para o outro, eu vou cancelar esse meu ponto de referência, beleza? Então, por isso, quando a gente pega tabelas diferentes, em determinados estados, as propriedades podem ter valores diferentes, mas quando a gente pega esse gradiente, não pode ser diferente. Por quê? Porque aí a gente cancela o meu ponto de referência. Então, independente de qual tabela eu pegue, os gradientes têm que ser mantidos, beleza? Bom, aplicando isso para os gases ideais, a gente vai chegar nas equações para obter as variações de entropia para esses gases, beleza? Então, a gente precisa lembrar lá da nossa aula de gases ideais, a equação dos gases, né, PV igual a RT, e a utilização dos calores específicos, que CV era DU/dt e CP era DH/dt, né? Então, isolando o termo de energia interna e de entalpia, fica desse jeito aqui, beleza? Então, vamos usar essas informações aqui nas equações que a gente acabou de deduzir. Então, na primeira e na segunda equação TdS aqui, né, vamos usar essas equações dos gases ideais, vamos substituindo aqui, beleza? Então, ds é dH sobre T menos VdP, né? Vamos usar aqui, ó, Cp é igual ao quê? dH dt. Então, dH é Cp dt. Então, já substitui aqui, Cp dt sobre T. E VdP é o quê? A gente vai pegar e vai isolar, nesse caso, né, V sobre T, que eu vou pagar aqui, ó, passo o T dividindo, V sobre T não é igual a R sobre P? Então, VdP sobre T vai ficar R sobre P dP, beleza? Então, isso aqui está na forma diferencial. Se a gente integrar, então vai dar aqui o gradiente de entropia, vai ser integral do estado 1 até o estado 2, Cp, que é uma função de T, isso aqui não, esse T não está multiplicando o calor específico aqui no caso, beleza? Estou deixando isso aqui explícito para falar que o calor específico vai ser uma função da temperatura, ok? Então, Cp sobre T dt menos R ln de P2 sobre P1. Beleza? Então, analogamente, usando esses mesmos termos aqui que a gente tem dos gases ideais para a equação TdS aqui abaixo, a gente vai ter outra forma de calcular a variação da entropia. Beleza? Usando apenas as propriedades aqui. Beleza? Então, a gente tem duas formas para resolver essa equação aqui. Uma delas é considerar um valor médio para o calor específico, ele vai ser constante. Então, esse calor específico vai sair da integral, vai ficar a integral de 1 sobre T dt, que vai ser o quê? Ln de T2 sobre T1 aqui, menos R ln de P2 sobre P1. Beleza? E o termo do Ln da temperatura multiplicado por esse calor específico médio. Então, isso é uma forma que a gente tem para obter a variação da entropia. Ou o que a gente pode fazer também? É uma abordagem análoga ao que eu acabei de falar, a gente ter um ponto de referência e sair integrando dessa referência até a temperatura que eu quero analisar. Beleza? Então, essa integral aqui, a gente vai adotar o termo da entropia padrão, que é uma função apenas da temperatura. Não vão confundir a entropia padrão com a entropia, tá? Entropia padrão vai ser, então, esse parâmetro que eu vou integrar do meu ponto de referência até a temperatura que eu quero abordar. E vou fazer essa integral de Cp sobre T dt. Beleza? Então, já há as equações para esse calor específico, beleza? Então, esses valores todos vão ser tabelados e a gente vai ter uma tabela dos valores de entropia padrão. Beleza? Então, a variação da entropia vai ser a diferença dessas entropias padrão menos R ln de P2 sobre P1. Beleza? Então, essas aqui são duas abordagens que a gente tem para obter a variação da entropia para um gás ideal. Isso é muito importante. Essa abordagem que eu mostrei aqui para vocês é feita para gases ideais. Ah, professor, e quando não for gás ideal, vocês também têm as tabelas termodinâmicas com os valores de entropia que eu mostrei para vocês na aula passada. Beleza? Então, gente, temos aqui a tabela com os valores de entropia padrão, ou a abordagem que eu falei também, a gente tem um processo ocorrendo que sai da temperatura inicial para a temperatura final, pegamos aqui a temperatura média, com essa temperatura média a gente obtém esse calor específico médio que a gente pode adotar constante ao longo do processo para obter aquela equação e resolver aquela equação da variação da entropia, né? Então a gente tem essas abordagens todas, ou né, a gente pode usar o software que a gente já está usando, a gente usa o programa que tem a biblioteca de propriedades, que a gente vai lá e dá o valor de pressão e temperatura e ele já retorna, ele faz toda essa abordagem que eu expliquei aqui para vocês, ele já faz direto e retorna para a gente com o valor da entropia, né? Então, assim, né, é importante eu explicar para vocês o que está por trás do código ali, porque isso é importante para vocês saberem interpretar um resultado, beleza? Então, assim, a gente vai usar esse equacionamento que eu acabei de mostrar. Se a gente estiver usando software, não. Agora, se não tiver o software, irmãos, estivermos fazendo uma análise analítica aqui, resolvendo de forma analítica, essa é a metodologia a ser abordada, beleza? Bom,
Agora, vamos abordar o que eu falei lá no início, que a gente deu uma prévia, que a gente poderia calcular o trabalho de uma bomba fazendo o produto de volume específico pelo gradiente de pressão, mas vamos falar aqui por que isso e de onde que vem esse raciocínio, né? Então, vamos falar aqui, ó, trabalho de fluxo em regime permanente. Então, vamos lembrar que para sistemas fechados, a gente usava essa abordagem aqui, trabalho integral de PDV, né? Só que como eu ensinei isso para vocês lá no início do curso, a gente não fazia nem ideia do que era a segunda lei da termodinâmica, não adiantava muito eu ficar falando com vocês de processo reversível, né? Porém, então, esse trabalho obtido pela integral de PDV é um trabalho reversível, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer essa mesma abordagem para obter uma forma de calcular esse trabalho para um processo num sistema aberto, num volume de controle, beleza? Então, fazendo aqui o balanço de energia para um sistema aberto, a gente tem o quê? Calor menos trabalho, vai ser o quê? Variação de entalpia, energia cinética e energia potencial, né? Então, todos aqui já em quilojoules, por isso que eu não tenho uma massa multiplicando aqui no caso, né? Bom, o que a gente já sabe? Esse calor pode ser calculado como? Pela integral de TdS, beleza? E pela equação TdS, a segunda equação TdS que a gente já viu anteriormente, TdS é o quê? dH menos VdP, beleza? Então, o que eu quero? Eu quero achar o valor desse trabalho reversível, uma forma para calcular esse trabalho reversível no volume de controle, né? Um trabalho de fluxo. Então, a gente só vai isolar agora esse termo e juntar com a equação, com a segunda equação TdS. Então, dessa forma, o trabalho reversível pode ser obtido integrando menos VdP, menos D de energia cinética, diferencial de energia cinética e diferencial de energia potencial. Então, o trabalho reversível vai ser menos a integral de VdP, menos o gradiente de energia cinética, menos o gradiente de energia potencial, né? E como a gente viu que na maioria dos nossos processos aqui, quando a gente estiver tratando, a gente vai desconsiderar a variação de energia cinética e de energia potencial, a gente chega que o trabalho reversível em um volume de controle pode ser calculado por menos a integral de VdP. Beleza? Então, não vamos confundir, vamos tomar um cuidado aqui. Para um volume de controle, esse trabalho de fluxo é calculado pelo menos a integral de VdP. Para um sistema fechado, um trabalho reversível de expansão e compressão pode ser calculado pela integral de PDV. Tá bom? Bom, então vamos fazer a seguinte abordagem agora. Vamos usar esse conceito, vamos ver quando a gente pode, quando a gente não pode, e vamos usar aqui num caso prático para a gente para verificar o seguinte: compressão de um fluido compressível e incompressível. Então, no caso, se a gente tiver a compressão de um fluido compressível, a gente usa um compressor. Se tivermos que comprimir um fluido incompressível, a gente vai usar uma bomba. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? O mesmo gradiente de pressão. Vamos partir de 100 e vamos para 1000 kPa, né? Então, vamos de 100 kPa, desculpa, para 1 megapascal. Então, vamos aqui para um fluido incompressível, então está aqui na zona de líquido comprimido, e para um fluido compressível, na zona de vapor aqui. Beleza? Então, quem vai trabalhar de 1 para 2 aqui, onde eu estou mostrando, nesse processo A, vai ser a bomba, e no processo B, vai ser o compressor, né? Então, vamos usar a equação que a gente acabou de verificar. Então, o trabalho reversível aqui consumido pela bomba vai ser calculado pela integral de VdP. Como a gente tem um fluido incompressível, esse volume específico ele pode sair da integral, né? Porque ele não vai variar, né? Tem uma variação muito, muito, muito pequena que a gente pode desconsiderar. Então a gente pode pegar o volume específico do ponto inicial, beleza? Então vai ficar apenas integral de dP, que vai ser o quê? O gradiente de pressão. Então, menos o volume específico vezes o gradiente de pressão vai nos dar, então, que para comprimir a água aqui de 100 kPa para 1000 kPa, de forma isentrópica, né? Trabalho reversível, e adiabático vai consumir 0,94 kJ por quilograma de água que estiver passando pela bomba. Agora, se a gente fizer isso aqui para um compressor, então se a gente fizer esse trabalho de compressão aqui para o compressor, só fiz uma mágica aqui, gente, de edição, corrigindo aqui que estava a bomba, virou compressor, tá? Então, se fizer isso aqui para o compressor, vamos também para menos a integral de VdP. Só que o que acontece? A variação do volume específico, aqui nesse caso, é muito significativa. Então, a gente não pode considerá-lo constante, não dá para tirar esse volume específico da integral. Então, teremos que ter uma equação para ver como que esse volume específico vai estar variando durante esse processo, né? Então, dessa forma, é melhor a gente abordar o consumo energético do compressor pelo balanço de energia usando as entalpias, né? Então, a gente vai fazer aqui H1 menos H2S, porque esse 2S, lembrando que eu falei lá no início da aula, representa que a gente tem um processo um estado de saída aqui de um processo isentrópico.
beleza? Então, para esse mesmo gradiente de pressão que a bomba teve que passar também, que ele teve que aumentar a pressão da água, a gente vai aumentar a pressão do vapor. E para esse mesmo gradiente de pressão, repara a diferença. A bomba consome 0,94 kJ por quilograma de água que está passando. O compressor vai consumir 519,5 kJ por quilograma de vapor que estiver passando por ele, beleza? Por que, então, essa diferença tão grande, assim, 500 vezes mais para o mesmo gradiente de pressão nesse caso? Por causa do volume específico. Né? A integral de VDP mostra para a gente que o volume específico é crucial para a gente verificar o consumo energético do equipamento. Como o volume específico do vapor é muito maior do que o volume específico do líquido comprimido, então o consumo energético do compressor vai ser muito maior que o da bomba para o mesmo gradiente de pressão, beleza? Bom, gente, para fechar então a teoria da aula de hoje, a gente vai fechar aqui com um balanço de entropia, né? E eu vou tentar fazer esse balanço de entropia para vocês de forma análoga ao que a gente fez no balanço de energia. Né? Então vamos ver aqui. Seguinte, nosso sistema está aqui. Independente dele ser aberto ou fechado, esse balanço de entropia, se a gente fizer uma comparação com o balanço de energia, o que a gente tem? No balanço de energia, a energia que entra vai ter uma parcela, a energia que sai vai ter uma parcela, e a diferença entre essas duas vai dar a variação de energia do sistema. Né? Porque energia é uma propriedade conservativa. Então, gradiente de energia do meu sistema, a variação da energia do meu sistema, energia que entra menos a energia que sai. Agora, se a gente fizer essa mesma abordagem para entropia, vai ficar incompleto. Beleza? Se a gente pegar a entropia que entra, a entropia que sai, e ver essa diferença, vai dar variação de energia, de entropia do sistema. Não. Porque a gente já viu na aula passada que existe o princípio de aumento de entropia. Então, a entropia não é uma propriedade conservativa, a gente tem o termo de geração de entropia. Então, para fechar o balanço de entropia, a gente tem que considerar a parcela de entropia que entra, a parcela de entropia que sai e a parcela de geração de entropia. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, fazendo uma abordagem aqui, novamente, paralela ao balanço de energia. Formas que a gente vai ter para transferir entropia. A gente transfere entropia pelo calor. E quanto que vai ser isso? É uma razão do calor pela temperatura, do calor transferido pela temperatura em que essa transferência ocorre. Então, isso aqui é o meu termo de transferência de entropia pelo calor que a gente já viu na aula passada. Né? O que a gente tem hoje aqui é que a entropia ela também pode ser transferida pelo escoamento. O fluido, quando ele entra no meu volume de controle, ele vai ter uma entropia associada a ele. E assim também ele terá uma entropia associada quando ele deixa o volume de controle. Então, meu escoamento também vai transferir entropia. Beleza? Então, essa entropia vai ser o produto da vazão mássica vezes a entropia específica do meu fluido quando ele estiver entrando ou saindo. Beleza? E o trabalho não é uma forma de transferir entropia. Então, a gente vai retirar do nosso balanço de entropia o trabalho. Beleza? Para não ter confusão com energia. Né? Trabalho é transferência de energia. Porém, ele não transfere entropia. Ok? Quem transfere entropia vai ser apenas o calor. Então, juntando esses conceitos, a gente tem o balanço de entropia para um sistema fechado que a gente já viu na aula passada, né, que vai ser a transferência de entropia devido ao calor, mas a geração de entropia vai dar a variação da nossa entropia. Beleza? Agora, para um volume de controle, vamos fazer essa análise aqui com mais calma, que é o que a gente está vendo hoje, né? Não viu na aula passada, então vamos devagar. Nosso volume de controle está aqui, beleza? As fronteiras bem definidas, onde eu tenho um fluxo de massa entrando, um fluxo de massa saindo. E nesses fluxos a gente tem uma parcela de entropia específica aqui associada. Beleza? Então, o nosso balanço de entropia vai ter que considerar, então, a transferência de entropia devido ao calor e a transferência de entropia com o fluxo de massa. Beleza? E, além disso, como a entropia não é propriedade conservativa, também tem que ser considerada a geração de entropia. Tá bom? Então, fechando o nosso balanço de entropia aqui, a variação da entropia do meu volume de controle no tempo, a taxa com que eu vou estar variando a entropia no tempo, vai ser o somatório de todas as transferências de calor que a gente tiver no nosso sistema, pela temperatura em que essa transferência ocorre, mais o fluxo de massa de entrada vezes a entropia de massa desse fluxo. Isso aqui também pode ser um somatório, que eu posso ter mais de uma entrada de massa no meu volume de controle, assim como eu posso ter mais de uma saída de massa no meu volume de controle, beleza? Mas então aqui vamos considerar a vazão em massa que entra, a entropia dessas entradas, menos a vazão de massa de saída, entropia dessas saídas, mais o termo de geração de entropia no meu volume de controle, beleza? E se a gente fizer uma abordagem aqui em regime permanente com uma única entrada e uma única saída, nosso balanço de energia, de entropia, vai ter a seguinte forma: 0, que vai ser igual a transferência de entropia pelo calor,
mais o fluxo de massa vezes o gradiente de gradiente não, é entropia de entrada, mas entropia de saída, mais o termo de geração de entropia. Então, isso aqui é o nosso balanço de entropia para um sistema fechado, beleza? Bom, gente, então eu fecho o conteúdo teórico da aula de hoje e na próxima aula agora eu vou botar para vocês alguns exercícios para a gente poder discutir e fixar, né, o que a gente acabou de passar para vocês na teoria, beleza? Então, valeu!